Queridos, eu quero, antes de ministrar propriamente a palavra, quero dizer a você que chegou no Brasil, está chegando devagarzinho, um manual da Igreja do Nazareno, de 2017 a 2021. Pastor, o que é esse manual? Você vai entender, tem a ver com o que eu vou pregar. Esse manual aqui é o que nós, como igreja, cremos, a nossa doutrina, a nossa forma de governo, a nossa visão contemporânea de assuntos da atualidade, como é um processo para ser um ministro da Igreja do Nazareno. Não, sempre digo, a Igreja do Nazareno, ela não é perfeita, mas é uma igreja séria. Esse ano fizemos 111 anos, fazemos em outubro 111 anos, se o pastor não errou a data aqui, 111 anos no mundo. A Igreja do Nazareno, ela está presente em 162 áreas no mundo, quase em todos os países, quase em todo o globo terrestre tem Igreja do Nazareno. Tem Igreja do Nazareno até em lugares que você nem imagina, onde o Evangelho pode entrar, tem missionários nossos lá. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Querido, está chegando muita gente aqui na igreja, é muita gente mesmo, glória de Deus, e vai chegar mais gente. E aí uma dúvida de um outro colega, do ministério, eu tenho aqui aberto as portas da igreja para receber pastores da cidade, ao menos homens que até o meu conhecimento são homens que têm uma vida digna ao Senhor. Se com o passar do tempo a gente possa ter as tristes decepções da vida, em saber uma coisa ou outra que impossibilite um outro pastor de estar aqui ministrando sobre a igreja, eu sou o primeiro, querido, a não abrir o altar para esse pastor, para esse colega que está precisando se reabilitar. Então, eu não tenho problema de trazer outros pastores da cidade para ministrar aqui. Primeiro, porque eu sei quem eu sou em Deus e o que Deus tem para mim nessa cidade. Segundo, querido, eu abro, porque fica na Nazareno quem quer. Amém? Por que você está aqui hoje, irmão? Por quê? Porque Jesus me trouxe. Então eu tenho muita paz no coração. Não sou o melhor pregador dessa cidade, nem busco ser. Eu quero ser um bom pastor. Bom pastor. Que eu quero conhecer vocês, eu quero cuidar de vocês. E o dia que não der para eu ir, eu quero ter outros pastores junto comigo, para que juntos nós possamos cuidar da igreja. Eu digo em reunião de junta, queria eu que todos os 9 seminaristas, todo mundo fosse bom de palavra para pregar. Eu pregava um domingo só. Pastor é 15% público, 10%. Pastor é pastor quando ele entra lá no meio do marido, brigando com a mulher, o pau comendo. E o pastor desarma em nome de Jesus. Pastor é bom quando ele vai lá, quando o irmão pecou, enxugar lágrimas, dizer: ó, meu filho, faça isso mais não, levanta, vamos para cima. Pastor é bom quando a ovelha está doente, vai lá cheirar. Se não estiver fazendo isso, aí vem para Nazareno e fica, irmão, porque aqui a gente cuida, aqui a gente visita, aqui a gente ora, paga preço. Nem todo mundo fica, mas eu tenho essa convicção e essa paz no coração. Está chegando muita gente, lógico, a gente tem sempre um feeling para saber como veio, como está vindo, se veio em paz, veio em guerra. Mas a ideia é sempre reabilitar ou a pessoa voltar para a sua igreja ou estar conosco. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa pregação? Se eu chegar lá, eu estou introduzindo, não entrei na palavra, eu estou só orientando a igreja quanto a isso. Como Deus despertou no nosso coração o desejo pela campanha de 21 semanas, se puder dar um retorno, eu agradeço. 21 semanas de jejum, agora Jesus, jejum de, amém, amém, por jejum e oração, 21 semanas de consagração, por revestimento e poder. Escute, a igreja do Nazareno, ela não é uma igreja perfeita, amém? Nós somos uma igreja séria. Temos a nossa visão doutrinária. A igreja está comigo? Temos a nossa visão doutrinária. Não quer dizer que o irmão da outra denominação, eu vou falar de denominações que vêm aqui, Assembleia de Deus, Tem amigos que vêm ministrar aqui da Assembleia de Deus. Eles não são piores nem melhores do que nós. Eles pensam em algumas coisas diferentes. Os irmãos congregacionais, presbiterianos,
Igreja de Deus é semelhante, metodista é semelhante doutrina. Mas uma coisa que tem que ser única é somente Jesus, somente a graça, somente um Deus. Doutrina e dogma muda, querido, de igreja para igreja. Tem coisas que a gente sabe que passa de doutrina e dogma, é heresia. A heresia não dá para ficar junto não. Mas uma visão, uma coisa ou outra. Pastor, a igreja do Nazareno é pentecostal ou não é? É. Porque se suscitou uma dúvida de algumas pessoas, alguns colegas. Não, a igreja do Nazareno é tradicional. Não, a igreja do Nazareno é pentecostal. Tanto nós somos tradicionais, como nós somos pentecostais. O que nós não somos é neopentecostal. Se você não entende o termo, já disse aqui na igreja, hoje, irmão, existe uma enciclopédia chamada Google. Nem tudo que está ali é bom, mas tem coisa que é de fácil acesso, né? Eu vou estar trazendo um estudo, mandando para o grupo da igreja, para o contato dos irmãos, sobre o conceito do neopentecostalismo. O neopentecostalismo nasceu há mais ou menos, eu não estou aqui errando, 40 anos, né? Quando surgiu também aqui no Brasil aquelas igrejas, né? Que eu não vou dar nome, não é igreja, né? Algumas instituições que usam o nome do Senhor em prol de recursos. E às vezes não é por isso, é a forma de ver. E quando você vê de um jeito, é do jeito que você vê. Às vezes você erra, como você também erra, como eu erro, porque entende de uma forma diferente. E o neopentecostalismo, ele traz um entendimento de que o Espírito Santo atua através de copo d'água, através de oferta da casa, do carro, de um Deus triunfalista, e entre outras vértebras, que eu não quero falar sobre isso. Eu estou explicando que a gente é pentecostal, mas a gente não é neopentecostal. Pastor, na igreja do Nazareno se fala em língua. Se Deus lhe deu o dom, fale. Mas eu tenho um entendimento bíblico que quando nós falamos em língua, que é um dom, não é um batismo, um revestimento de poder no entendimento nazareno, ele não está pautado em falar em línguas. Eu já disse aqui, irmão, estou só introduzindo, vou para a mensagem, né? Eu já disse aqui que eu conheci, não discipulei, acompanhei uma pessoa numa das igrejas que nós passamos, não éramos pastores ainda, e aquele irmão, ele tocava na igreja, uma bênção, deu aula muitas vezes na escola dominical, já aquele irmão uma bênção. Até que um dia eu visitei a casa do irmão, e meu Deus do céu, tudo que ele falava em língua ali, eu acho que era uma língua contrária, não era nem estranha, era uma língua contrária, porque o testemunho dele dentro de casa, zero. Pastor, agora eu vou sair pegando os irmãos que diz que falar em língua é batismo com o Espírito Santo, vou botar ele no canto da parede. Não, faz a tua parte, bênção. Aqui nós não acreditamos dessa forma. Acreditamos que o falar em línguas evidencia um dom. Diz o apóstolo Paulo, aquele que fala em línguas edifica a si próprio. E se a pessoa fala em línguas, em geral, numa reunião coletiva, que haja alguém que interprete. E se não houver interpretação, que o irmão mesmo a interprete e seja usada em Deus. Você está conseguindo entender isso? Amém, Jesus? A igreja está comigo. Eita, pastor, agora eu não vou falar língua mais não. Fale, meu filho, se Jesus mandar, ele tiver com você, faça. Só não faça na carne. O que é na carne? Né? Tem aqueles cultos, né, em determinados locais, e aqui eu não estou comparando, que toda semana tem que falar em língua. Se não falou em língua, Deus não está ali, não tem a ver isso. Se a pessoa não se arrepiou, Deus não está. Se você não chorou, no mínimo sentiu uma emoção, não foi Deus. Irmão, não, aqui não é assim. Se eu estou dizendo a você, a gente é pentecostal, mas a gente não é neopentecostal. A gente não vive de emoção, a gente vive de palavra, rema, unção do Espírito Santo, revestimento de poder. É receber uma graça de Deus que nos faz caminhar distantes do pecado.
O pecado original é uma coisa, a gente nasceu, né, com a herança adâmica, mas o pecado pessoal é uma transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. Eu sei que é errado e eu faço sabendo que é errado. Quem tem revestimento de poder não vive fazendo coisa errada, sabendo que é errado, porque o pecado já não domina ele, porque maior é o que está nele do que o que está fora dele. Esse é o entendimento. Revestimento de poder é uma vida de santidade. Amém, Jesus? Mas quando Deus quer derramar graça, que a manifestação do poder do Espírito Santo paira sobre nós, nos visitando, aí aquele que talvez que estava mais fraquinho, que não tem ainda esse revestimento de poder, ele sente a graça, aí ele fala em língua, ele chora, o outro corta ali. Agora cuidado com a cabeça do irmão, viu? Porque se bater na cabeça do irmão, não é Deus não. Negócio de jogar a cadeira, aqui não tem esse negócio, né? Sair rodando, a gente já viu uma situação que a irmã rodou, e quando daqui a pouco o som, acho que passou, ela ia caindo. Aqui não. Se Deus mandar você rodar, e quando você terminar de rodar, chegar aqui, tocar em alguém, ele for curado, eita Deus, até eu creio. Tem que ter propósito. O que Deus faz, Deus não faz aleatório, Deus faz com propósito. Várias vezes eu já falei em línguas aqui, várias vezes eu já me usou para profetizar para a vida de vocês. Mas se vem de Deus, a gente faz, a gente não inventa. É o que chama de fogo estranho. Porque o fogo que vem de Deus vem dele, e ele faz. Mas tem gente que quer fabricar um fogo que não vem de Deus. Quando Deus visita, irmão, de uma forma sobrenatural. Mas às vezes Deus quer falar com a gente doutrinariamente, de outras formas, e Deus esteve e está no culto do mesmo jeito. Amém? Meu Deus, eu ainda tenho que ir para a palavra. Estou introduzindo. Por que eu falei do manual? No manual da nossa igreja existem os nossos artigos de fé, que é um resumo na constituição da igreja daquilo que nós cremos. Os 16 artigos de fé, são 16. E também na história, né, no preâmbulo, né, da história da igreja. Estou falando sobre isso para tirar, às vezes, uma ruga, né, uma interrogação, uma vírgula da cabeça das pessoas que nos acompanham pela internet. Talvez esses irmãos que nos visitam, de um colega ou outro que não conhece totalmente a história da nossa igreja, e aí tem um entendimento limitado, falho, de quem é a Igreja do Nazareno. Nesse novo manual, o manual de 2017 a 2021, na página 10, falando ainda da declaração histórica da nossa igreja, da história, um resumo da nossa história, diz o seguinte: a quinta Assembleia Geral, que é diferente da local, que é uma assembleia que acontece nos Estados Unidos, com representantes de todas as igrejas do Nazareno no mundo, para atualizar esse manual. Porque Deus é o mesmo, mas o mundo está em constante mudança. Então, quando a igreja do Nazareno chegou no Brasil, não podia usar calça, mulher não usava calça. Não podia usar brinco. Para aquele contexto, naquela época, em 1958, era um contexto cultural do evangelho, protestantismo. As coisas mudou, irmão. Isso não tem a ver com base bíblica, doutrinária. Isso é dogma. Se você está de calça ou não, Deus está com você, mulher de Deus. O homem, se está de bermuda ou não, ele tem que estar com o coração limpo, porque tem muita gente de calça com o coração que não está limpo. Então é independente de calça ou bermuda ou o que seja. Então, em 1919, na quinta Assembleia Geral da Igreja do Nazareno, mudou o nome oficial da denominação para a Igreja do Nazareno, porque novos significados tinham sido associados à palavra pentecostal. Quando a nossa igreja foi formada, ela era Igreja Pentecostal do Nazareno. Eita, tem crente que aqui que soubesse disso. Irmão. Mas o termo foi tirado porque foi dada uma outra conotação ao termo pentecostal. Começaram a achar que pentecostal é estar rodando.
fazendo meninice. E a nossa igreja é uma igreja séria. Então disse, tira, porque senão a gente vai ser associado a esse tipo de coisa. E nós não somos assim. Nós cremos na ação do Espírito Santo, mas não dessa forma, né? E tem igreja que diz que não, eu sou tradicional. Vai crer no Espírito Santo, né, meu filho? Na atuação. Porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Pai, Deus Filho e Deus. O Espírito Santo está atuando na minha e na tua vida. Ele diz a palavra que convence o homem do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Quero falar aqui rapidinho sobre o artigo 3, né, do nosso preâmbulo, né, os artigos de fé da igreja. O terceiro artigo de fé, que nos faz ser uma igreja, tanto em Tóquio, no Japão, como em Córdoba, como na Venezuela, em todas as partes do mundo. Nossa igreja é una, porque todos os pastores e as juntas locais, distritais, seguem a mesma visão. Nós seguimos uma mesma visão, às vezes com contextos e cultura diferentes. Diz assim o artigo de fé número 3, né, o terceiro artigo de fé: o Espírito Santo. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que está sempre presente e operando eficazmente com a igreja de Cristo e no seu interior, que está convencendo o mundo do pecado, regenerando aqueles que se arrependem e creem, santificando os crentes e guiando-os em toda a verdade que está em Jesus. Então, se perguntar a você, a Igreja Nazarena é pentecostal, diga: somos pentecostais. Nós não somos neopentecostais. Amém, Jesus? E o pentecostalismo que nós cremos é aquele que vem do céu, fogo santo. Amém? Eu fico feliz quando a igreja está alegre, as irmãs, né, dão lugar na terra. Eu fico feliz, irmão. É com a vida certinha, tudo direitinho. Isso é de Deus, isso é bom, né? Não é verdade? Se alegrar. Eu mesmo fico torcendo aqui o céu descer, como a gente diz, né, numa linguagem assim. Agora vamos para a palavra. Abra sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, em 1 Reis, capítulo de número 19. Vai ser uma breve reflexão, porque o tempo, né, não me é tão oportuno como eu gostaria. 1 Reis, capítulo 19. Você achou? Vá dando glória a Deus. Diga aleluia, porque somos pentecostais. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Hoje é dia que Deus vai fazer coisa grande nesse lugar. Amém? Foi bom semana passada, hoje vai ser melhor ainda. 1 Reis, capítulo 19, versículo de 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu, diz Elias a Deus: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vá para ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento
arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu que aquele murmúrio, aquele vento, aquela brisa, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Queridos, revestimento de poder. Revestir quer dizer colocar sobre, fazer envolver aquilo que já existe. Quando Deus despertou em meu coração o desejo dessa campanha, 2, 3 coisas foram necessárias para eu saber se era Deus que estava no negócio. Primeiro, tinha que ser algo que viesse da mão de Deus, não da minha mão. E revestimento de poder é algo que nós só recebemos se do alto vier. Revestimento de poder não se dá, não se troca e nem se vende, porque só Deus faz. Segunda coisa, era necessário ser feita uma campanha em unidade, porque a unidade revela a glória de Deus. Digo, Pai, eu e os pregadores da igreja local não temos, nós, todo o saber e a unção que tu tens para derramar durante esses dias sobre teu povo. Então eu vou convocar os pastores da cidade, aqueles que sentiram o desejo de estar conosco, de outras cidades, e tem passado muitos homens de Deus aqui. E a terceira coisa, isso tem que produzir algo muito bom no meio do teu povo. Imagina aquele que estava pecando não pecar mais, aquele que estava sofrendo com algumas doenças e males e ser curado milagrosamente, porque há poder no nome de Jesus. Imagina, Deus, se os opressos não forem mais oprimidos. Imagina, Deus, se aquele que está passando tribulação não ficar mais atribulado. Revestimento de poder. E recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Por isso nós estamos aqui orando na terceira semana. E uma coisa que me chama a atenção nessa passagem, irmão, falando de revestimento de poder. Primeiro, é que Elias foi um profeta ímpar. Segunda coisa que me chama a atenção nessa passagem, falando de revestimento de poder, é que diz a palavra do Senhor: Elias recebeu uma porção dobrada. Diga ao seu irmão, foi 2 vezes o que tinha sobre Elias. É pouca coisa, irmão. É muito. Uma unção dobrada. O homem foi ungido. O homem foi separado. O homem recebeu algo tão grande da parte de Deus, que a missão dele era trazer de volta a essência da adoração para Israel, num tempo total de apostasia. Diz a palavra do Senhor que chegou um determinado tempo na vida de Elias, que ele sobe ao monte, uma passagem arrebatadora ali, né, que todos nós gostamos. E ali ele faz prova de Deus entre os profetas de Baal. E é toda aquela encenação, o pessoal se cortando, matando um bicho, fazendo de tudo. Elias ainda pega os únicos tonéis de água que tinha e diz: molha para ver se dá certo, na hora que Elias vai sacrificar para Deus. E a palavra de Deus diz que há fogo do céu, desce ali, consome o holocausto. E Elias ainda passa ao fio da espada toda a idolatria que havia no lugar. Todos os bruxos. Naquele tempo era tempo da lei, né, irmão? Hoje a gente não mata, a gente ora para Deus converter. E ali Elias mata. Só que 2 Reis capítulo 19, versículo 1 diz que: então Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias, e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro. Foi um recado.
a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Quem era Jezabel? Rainha. Quem era o rei? Acabe. Irmão, eu vou aqui abrir um gancho, né? O mês da família ainda não, vai começar, já está no mês da família, mas vai começar domingo. Uma casa que o marido não é voz profética para a esposa dá errado. Isso é só uma aspa, tem a ver com o que eu vou pregar hoje aqui não. Uma casa que o marido não é voz profética para a esposa dá errado. Quem mandava na casa de Acabe era Jezabel. A mulher, ela tem que ser uma parceira, mas o homem tem que ser homem de Deus, homem de visão. Jezabel manda matar Elias. Era matar a essência de Deus no meio do povo, porque Elias era um dos poucos que sobraram naquele lugar. E o que é que eu aprendo com isso, querido? A necessidade do revestimento. No início do serviço, depois que Elias é arrebatado, Eliseu é arrebatado, Elias recebe ali a porção dobrada e Elias sai dali cheio de graça, cheio de força, cheio de poder. Elias sai para triunfar, para fazer as coisas acontecer, para dar lugar na terra. E ele vai, e ele faz, e as coisas acontecem, e Deus está com Elias, e é tudo muito bom. Mas o trabalho permaneceu. Só que começar é bom, melhor ainda é terminar. Diz a palavra do Senhor que melhor é o final das coisas do que o começo delas. Começar bem é bom, irmão, mas terminar bem é que é melhor ainda. Não me responda, quantos de vocês aqui um dia já não foi muito usado por Deus? Outros ainda estão sendo. Mas um dia você que foi muito usado e hoje não está sendo mais, está semelhante a Elias na caverna. Elias recebeu graça, recebeu poder, tinha muita unção, só que o tempo vai desgastando nosso emocional, o nosso psicológico e a nossa vida espiritual, se a gente não estiver buscando no Senhor. Por isso que você está aqui na campanha. Não é só por conta da palavra, é a fé exercida na oração. Quando você acorda na quarta-feira, o desejo deve ser esse, porque é o meu. Hoje eu vou jejuar. Eu vou separar um tempo para quando eu chegar ali à noite, Deus fazer grande coisa na minha vida. Se não era até aqui, a partir de hoje tem que ser. A gente não se reúne aqui à noite para fazer mágica. A gente se reúne aqui para clamar o poder de Deus sobre a nossa vida. Elias era um homem usado, Elias era um homem grande, Elias era alguém que já tinha recebido muito da parte de Deus, já tinha feito muito para Deus, mas chega um determinado momento que Elias está cansado e o recado de uma mulher translocada afeta a fé e a força de Elias. Tem muito crente que já recebeu o poder de Deus um dia, mas o tempo roubou a unção, o poder que havia sobre essa pessoa. Elias havia feito algo inacreditável, a glória desceu à frente dele. Agora está Elias depressivo, fugindo para se esconder numa caverna. Ei, irmão, olha para mim, escuta. Talvez você entrou na caverna, mas hoje é dia de você sair da caverna, porque assim como Deus disse a Elias, Ele diz a você: sai da caverna. Levanta, volta a andar, volta a caminhar, volta a respirar, volta a buscar, volta a entrar no propósito, no caminho. Aí Elias entra na caverna, porque muitas vezes Deus nos permite entrar na caverna para aprender com Ele. Tem gente também que, por ser muito usado por Deus e por receber de Deus, chega um determinado momento que acha que Ele é Deus. Muitas vezes é necessário caverna para a gente entender que quem faz é Deus e não nós que fazemos. Na caverna, Elias chamou Deus, ele quis a morte, mas ele chamou Deus. E Elias conhecia Deus, veja.
Tem pessoas que qualquer profecia no meio da rua já chega, oh, meu Deus, pastor, disseram a mim, profetizaram. Quem tem intimidade com Deus conhece a voz de Deus, irmão. Primeiro aqui diz a palavra do Senhor que deu um reboliço lá. Elias disse, Deus não está aqui. Depois deu um terremoto, Deus não está. Fogo caiu, Deus não está. Você que tem intimidade com Deus, você sabe quando é Deus falando e quando não é. Não é no tom da minha voz, não é pela mensagem que eu prego, é pela confirmação do Espírito no teu espírito, que é Deus. E Elias ali sabia, conhecia a voz de Deus. Quando a brisa dá, meu querido, ele sente a graça, ele sente a presença, ele sente o tempo de sair da caverna. Eu espero que em nome de Jesus você esteja sentindo da parte de Deus que é tempo de coisa nova na tua vida, que é tempo de você levantar, que é tempo de você se revestir, e é tempo de você caminhar. Segunda coisa que me chama a atenção na vida de Elias é semelhante ao conselho que o apóstolo Paulo dá aos Efésios. Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 12, diz assim a palavra do Senhor: Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 12. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aquilo que estava influenciando Jezabel não era nem carne nem sangue, e aquilo que estava trazendo medo a Elias não era nem carne e nem sangue, é batalha espiritual. E eu estou falando de profeta, homem marcado para estar no livro santo. Quanto mais eu e você, irmão, a cada milagre que Deus fizer, nós precisamos mais. A cada vitória que nós conquistamos na presença de Deus, a gente deve buscar mais. A cada nível que nós crescemos, nós precisamos de mais. Eu não sei como uma pessoa consegue passar um ano sem vir a um culto de oração. Eu não sei como uma pessoa consegue passar um ano sem jejuar. Deus quer um novo nível de tempo, de espiritualidade para a tua vida. Essa campanha é para você sair da caverna, coisa limitada, onde Deus tinha tudo. Dentro da caverna a gente só enxerga o teto. Quando a gente sai da caverna, a gente consegue ver a lua, as estrelas, o sol, as nuvens e a grandeza de Deus sobre tudo que Ele tem para nós. Elias ali estava precisando desse socorro, desse revestimento, para caminhar novamente, para fazer com excelência, para servir com vigor. Quantas vezes você já não fez as coisas para Deus, mas talvez chegou aqui, agora já não faz mais. Quantas vezes, irmão, Deus já te usou e hoje já não te usa mais. Pior coisa que acontece, querido, é quando a gente esquece a importância da permanência em busca pelo poder. Eu já encontrei tanta gente que diz: pastor, eu já fiz, eu já fui, eu era. Tudo no passado. Deus tem coisa nova para a tua vida, irmão. Deus quer fazer algo melhor do que já foi um dia, porque Deus é novidade na nossa vida. Pastor, acabou uma campanha no trimestre passado, entrou em outra, e daqui para acabar as 21, Deus vai dar uma nova visão para nós, porque constantemente o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Tem que colocar lenha nesse altar, meu irmão.
Não espera chegar no culto não, em casa antes, no tempo que você tiver, ajoelhe de Deus, hoje eu vou para aquela igreja, e eu só vou sair dali quando o Senhor me revestir. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares todo o coração. A última coisa que eu quero compartilhar com vocês, como eu disse, uma reflexão, é o fruto do Espírito. Lucas capítulo 24, verso 49. Jesus diz assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Às vezes nós começamos a orar, depois vou orar mais não. Começa a jejuar, vou jejuar mais não. Começa a buscar em casa, a ler a palavra, a fazer consagração, depois de não vou fazer mais. Vem à igreja, começa a ir, vai bem, mas daqui a pouco dá aquela cambaleada, para de vir. Vem uma semana, falta 5. Como é que Deus vai fazer? Ele quer, mas você está disposto a deixar Ele fazer? Ele diz assim: fica em Jerusalém. Diz a teu irmão: fica na igreja. Fica na igreja, até que do alto sejais revestidos de poder. Gálatas capítulo 5, versículo 22. É base doutrinária também para a nossa vida. Para aquele que é revestido de poder, aquele que tem o revestimento do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. Se isso não está gerando, está precisando de revestimento. Se olhou para o espelho, está aqui não, pastor, está faltando 5 dessas coisas, 2 dessas coisas, revestimento. Tem gente andando nas igrejas, irmão, indo para a igreja, vivendo vida de religioso. Quando você abandonou as estátuas, eu particularmente, a idolatria, você veio servir a um Deus que vive. E a vida já não é mais a mesma, porque é coisa nova o que Deus faz em mim e em você. Poder de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 vai dizer: e o vosso espírito, alma e corpo sejam santos no Senhor. Investimento de poder provoca em nós uma consciência de pecado. Porque houve grandes avivamentos. Nos grandes avivamentos, as pessoas entravam nos cultos, e antes que o pregador abrisse o altar, já tinha alguém chorando, dizendo: Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa. Porque quando Deus está em nós, nós temos sensibilidade ao que está errado. Não é farisaísmo. Farisaísmo é sensibilidade para ver o que está errado e fala da vida dos outros. Não é Deus não, viu? Aquele que tem essa longanimidade, ele vê o que está errado e ele busca ajudar aquele que está mais fraco. Ele não o condena. Ele estende a mão. Ele é sensível. Elias disse: tá não, terremoto, não é ele, eu conheço. A rocha fendeu, não é ele. Caiu fogo, é ele não. Quando a brisa bateu, Elias disse: é ele. Tem muita gente que acha que poder de Deus é arrepio, é choro, é ficar sapateando, rodando. Não, não. Poder de Deus é revestimento, é se encher do Espírito Santo de Deus, é andar pelas ruas levando a palavra do Senhor, é chegar na igreja e viver uma vida de santidade, é voltar para casa e muitas vezes engolir o eu, para ganhar a pessoa que mora com você. Revestimento de poder, querido, é viver uma vida acima do pecado. Porque diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu desejo de Deus muitas coisas nessa campanha, mas o cerne dela é ver
uma igreja com um testemunho que vai impactar essa cidade. Os irmãos daquela igreja são uma bênção. Naquele lugar há homens e mulheres de Deus. Quando Elias pensava que estava só, ele não imaginava que haviam 400 joelhos que estavam orando por Elias. Sozinho em casa você não vence não, tem que ter gente orando por você, por isso que precisa de igreja. Muita gente quer ficar pela internet. Aqui tem um corpo a corpo. Tem alguém que ora por você, você ora por alguém. Revestimento de poder. Como está o teu altar, filho? Como está o nível da tua espiritualidade, minha filha? Quero que você fique de pé, irmão. Você pode. Fecha teus olhos. Para fazer a missão que os apóstolos tinham a fazer na carne, não dá. Era necessário algo a mais. Os dons que eles tinham também não resolvia não, a parada não. Para alguém, após um aprisionamento, com a sentença de crucificação, dizer assim: me crucifica de cabeça para baixo. Precisava estar nele algo que o mundo não conhece. Precisava ter na alma dele uma coisa que o dinheiro não compra. Precisava ter dentro daquele homem um poder que excede a todo entendimento. O Espírito Santo de Deus revestindo o homem, ele passa a ser um homem diferente dos outros. Não é melhor, melhor é Deus. A mulher, ela passa a ser uma mulher cheia de graça. Eu não sei o que você tem buscado nesses dias aqui, mas eu quero dizer a você, irmão, busque a Deus batismo com o Espírito Santo. E isso não tem a ver com pular, isso não tem a ver com rodar, isso não tem a ver com falar em línguas. Isso tem a ver que todas as vezes que o pecado bater na tua porta, você vai dizer: aqui não tem poder. Toda vez que a tentação chegar, você vai dizer: aqui não, tem revestimento, tem proteção, tem ação do Espírito Santo. Eu estou nele e ele está em mim. Oh, sabe, o apóstolo Paulo diz assim: se esperamos do Senhor apenas nessa terra, somos os mais miseráveis dos homens. Carro, casa, emprego, dinheiro, isso é bom, mas o ímpio também tem. Você foi chamado para ter aquilo que outras pessoas não têm. Você foi chamado para ter o que o mundo não conhece, o Espírito Santo, doce consolador. Se fosse por dinheiro, não valia a pena no feriado, irmão, estar aqui, porque hoje é dia de folga. Se fosse por dinheiro, não valia a pena estar aqui. Se fosse por prazeres, não valia a pena estar aqui. Se fosse só até a morte, não valia a pena, porque nem a morte conseguiu resistir ao poder do alto. Até a morte não foi capaz de vencer esse poder que ressuscita dos mortos. É esse poder. Poder que cura, que liberta, que restaura. Se você deseja, vem até o altar do Senhor. Mas se você quiser, se prostra onde você está. Eu quero orar com você, por você. Sabe, irmão, diz no teu coração: Pai, eu quero mais. Mais. Se você precisa, se você quiser vir até o altar, vem até o altar. Se você quiser ficar no seu lugar, fique. Mas eu quero que você, nessa noite, nesse momento, diga assim: Deus, está pouco, eu preciso de mais. Só se você precisa. Diga: Deus, eu estou fraquinho, eu estou fraquinha. Talvez você não está nem andando mais no caminho. Diga assim: Deus, vem na minha vida, vem sobre mim.
Purifica meu coração. Eu quero ser a tua imagem, a tua semelhança. Coloca em mim, Deus, muda o meu caráter. Muda, Deus, muda. Tira de mim essa mulher fraca. Como disse o pastor Jademir, segunda-feira, arranca o canalha que há dentro de mim, meu Pai, que quer aparecer, sufoca ele. Tira essa falta de testemunho da minha vida. Comece a conversar com Deus, irmão. Se você crê que Ele pode, se você crê que Ele faz, comece a dizer a Ele: Deus, eu quero sentir sim da Tua graça, eu quero chorar na Tua presença, mas mais ainda, eu quero dar testemunho que Tu vives em mim. Conversa com Deus. Chama o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo, querido. Espírito Santo, Consolador, Consolador, Consolador. Oh Deus, vem sobre teu povo com uma unção nova. Vem batizando aqueles que ainda não receberam revestimento de poder sobre a sua vida. Concretiza, Deus, efetua a segunda obra da graça sobre o teu povo. Renova, Pai, nesta noite aqueles que já receberam, ó Deus, desse revestimento, mas assim como Elias, talvez estejam com dificuldade de viver uma vida de excelência. Eu sei, Deus, que quando o teu Espírito paira sobre nós, a cura acontece. Eu sei que quando o teu Espírito paira sobre nós, os demônios vão embora. Eu sei, Deus, que quando o Senhor vem sobre nós, as fraquezas vão embora. Nós não queremos dinheiro, Deus. Nós não queremos milagres. Porque se o Senhor está em nós, todas as demais coisas nos é acrescentada todos os dias. Batiza, Espírito Santo. Batiza nessa noite. Batiza com poder do alto, Deus. Começa a trazer sobre esse povo uma consciência de pecado. Começa a mostrar a eles aquilo que agrada e que não agrada ao Senhor. Porque aquele que tem do Espírito, ele é sensível. Mostra, Pai. Mostra um caminho de vida nova. Mostra um caminho de vida nova. Mostra um caminho de vida renovada pelo poder do Teu Espírito Santo. Que o poder de Deus, o nosso Pai, repouse sobre a tua vida. Que o poder de Deus, o nosso Pai, repouse sobre a tua vida. Que o poder de Deus, o nosso Pai, te revista nesta hora. E que no nome de Jesus, ao levantar do teu lugar, ao abrir teus olhos, ao levantar a tua cabeça, o Senhor possa te arrebatar num poder tão grande que o pecado já não te domine mais, que a fraqueza já não te seja um abismo, e que você possa viver para a glória de Deus, e que Deus te use para engrandecimento do nome dEle, que através da tua vida milhares de milhares de milhares conheçam esse Jesus que transformou a nossa vida e que deixou o seu Espírito para mudar o nosso caráter e nos preparar para morar no céu, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Aplauda ao Senhor, querido, bem forte. Aleluia. Investimento de poder. Estamos encerrando.
nossa terceira semana, passamos um pouquinho, mas está todo mundo descansado do feriado, né? Amém? Perdoa, pastor. Sabe, irmão? Pastor, Deus começou a fazer algo na minha vida hoje. Se você não colocar lenha sobre o altar, esse fogo que acendeu apaga. Você me entende? Diga um amém. Como é que eu coloco lenha no altar? Ore na sua casa todo dia. Tenha períodos de consagração, de jejum. Não só quando a igreja se levanta em jejum, mas pessoalmente. Tenha propósitos de oração. Bote na sua agenda. No mínimo alguns meses do ano. Cada um tem seu. Eu tenho minha forma de fazer, tem o seu. Sem Ele, a palavra diz assim: sem mim nada. E como é que Ele vem sobre nós? Através do Espírito. Prepare seu coração, irmão, para um mês arrebatador nesse lugar. Se você orou crendo, toque nos seus familiares, não com julgamento pela vida que ele leva, mas com um olhar de misericórdia. Pega na mão dessas pessoas quando você chegar, diga a ela: vamos à igreja, Deus vai falar com você. Não sabe ela que hoje você recebeu poder para quebrar cadeias. Amém? Leve suas mãos ao alto. Pai, o que do Senhor eu recebi, eu também derramei sobre eles. Graça sobre graça e poder do alto. Que o poder de Deus, o nosso Pai, o amor do seu Filho Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo repouse sobre a minha, sobre a tua, sobre a nossa vida, hoje, amanhã e para todo sempre. Se você crê, diga amém. Aplauda ao Senhor. Não saia daqui sem dar um abraço no seu irmão. Tenha um resto de semana abençoado.